tiver alguma reclamação para fazer, você me liga, pode reclamar, que depois eu converso na online. Tá bom? Olá, pessoal! Estamos entrando ao vivo para começar a live sobre democratização dos espaços urbanos e racialização na cidade de Curitiba. Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu mandar o link, né? Compartilhar. Tem um pessoalzinho entrando. Estou aqui com a Amanda e a Gabi para a gente fazer esse bate-papo sobre a nossa cidade hoje. Você que está entrando, fique aí, vai compartilhando o link, que eu tenho certeza que essa conversa vai ser bem legal. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Vou mandar para vocês também. Tem um pessoal entrando, já dando boa noite. Boa noite, Sérgio. Obrigada por estar entrando aí. Estamos só esperando o pessoal chegar. A gente já vai dar início à nossa conversa. Vão entrando, vão compartilhando. Compartilhe esse link aí nas páginas de vocês, nos grupos de WhatsApp, porque é um assunto pouco debatido, é uma conversa que a gente não tem ouvido muito e é uma conversa urgente na nossa cidade, né? A nossa cidade tem uma exclusão urbana, né, muito grande, e esse é o tema que a gente vai tratar hoje. Então, você que está chegando por aí, não fique aí e aproveita para ir compartilhando esse link nos grupos de vocês. Show. Pera. Então, vamos começar. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada por estarem aqui, por terem entrado aqui no canal para participar dessa live. Na live de hoje a gente vai tratar de democratização dos espaços urbanos e racialização da cidade de Curitiba. Eu estou aqui com a Amanda, que é graduada em arquitetura, e a Gabriela, que é estudante de direito, e queria que elas falassem um pouquinho delas e se apresentassem antes da gente entrar de vez no assunto. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Amanda, sou graduada em arquitetura e urbanismo, sou recém-formada nesse finalzinho aí de faculdade. Durante a minha graduação, eu acabei me especializando, né, em algumas pesquisas, que então essa questão do urbanismo, principalmente da cidade de Curitiba, pensar em como a gente desenvolve as cidades e o que a gente faz com o que sobra desse desenvolvimento, e quais pessoas estão sendo atingidas com isso também. E também sigo com a minha pesquisa muito ligada à arte pública, principalmente o grafite, e de como é um ícone de pertencimento à cidade. Então, é uma coisa que está estreitamente ligado com o urbanismo, de como as pessoas conseguem se sentir pertencentes ao espaço através da arte, né? É uma das minhas outras linhas de pesquisa. E é isso. Acho que vai ser um papo bem bacana. Bom, queria agradecer a Carol pelo convite, primeiramente, cumprimentar a Amanda. Estou muito feliz com a oportunidade de tratar esse tema aqui com vocês. Então, para situar todo mundo, meu nome é Gabriela Gruppi, eu sou estudante de Direito da Federal do Paraná.
Hoje eu tenho alguns estudos simultâneos a partir da teoria crítica da raça, um deles direcionado ao feminicídio negro, outro às relações de raça, direito e tecnologia, e um terceiro sobre os impactos da pandemia nas questões de raça e gênero, né, que não tem como a gente fugir desse tema hoje. Eu também sou filiada ao Movimento Negro Unificado, sou diretora executiva do Instituto Política por e para Mulheres, que aborda questões de política e gênero no geral, e sou fundadora / coordenadora do REP, que é um grupo de produção de conhecimento preto dentro do Direito da UFPR. É isso. Que massa, mulherada chique, super ativa, ativistas, estudantes maravilhosas. Eu os espaços de militância, né? Então, fico muito feliz de tê-las aqui e feliz de vocês terem aceitado o convite. Para dar o pontapé inicial dessa conversa, eu vou ler um trechinho que eu peguei de uma pesquisadora, arquiteta, que pesquisa essa questão do urbanismo e da democratização. E ela fala o seguinte: a questão urbana pode ser resumida em 3 pilares: ambiental, de mobilidade e de desigualdade social. Esses elementos estão interligados e não podem ser tratados de forma isolada. Há que se ter um pacote completo para pensar as questões de urbanidade. E aí eu já aproveito e já passo a bola para a Amanda, fazendo a seguinte pergunta: o que significa, Amanda, a democratização dos espaços urbanos? Porque a gente fala e às vezes a gente não explica os conceitos, e muitas vezes quem está ali ouvindo o debate não se apropria exatamente do que a gente está falando, né? Então, o que seria isso? O que é essa democratização dos espaços urbanos? Como é que você explica isso? Então, antes de tudo, a gente tem que entender um pouquinho esse processo histórico, né, de urbanização que a gente tem no geral das cidades, né? A urbanização, ela acontece depois das grandes revoluções, onde a gente tem essa migração, né, do campo rural para as cidades. E quando as indústrias são formadas, e também nesse processo de planejamento das cidades, né, como grandes cidades foram planejadas, como Brasília, Belo Horizonte, as pessoas que foram trabalhar tanto nas indústrias quanto para construir essas cidades planejadas, onde elas ficavam, né? A gente tem o exemplo de Brasília, que tem muitas cidades metrópoles que são favelas, que são periferias, porque foi uma conurbação, né? Conurbação a gente chama quando a cidade começa a se unir junto com a outra. Então aconteceu isso de Brasília com essas cidades que foram sendo construídas a partir de operários que foram lá para construir e erguer Brasília. Então, nesse processo, a gente já percebe a desigualdade que vai criando nesse processo de urbanização entre as pessoas que são operárias e estão ocupando essa cidade para trabalhar, e a gente para pensar quais os locais que essas pessoas estão ocupando, e também as pessoas que já têm, digamos assim, um direito garantido perante aquele lugar, perante aquele espaço, né? Então, pensando historicamente também, a gente tem, com esse processo, um pouco antes do processo de industrialização das cidades, né, a gente tem a criação dos cortiços, bem lá atrás, onde a gente tinha, desses cortiços, principalmente descendentes de negros ex-escravizados, e a partir do momento que o Estado percebe que esses locais podem ser importantes para ele, podem ser interessantes, o Estado expulsa essas pessoas dos cortiços, onde a gente começa a construção das favelas, né? Isso em todas as cidades. As pessoas começam a ir para a margem da cidade, né? Por isso que a gente chama de marginalizados, porque elas ocupam a margem da cidade, e acabam se aglomerando nesses espaços. Então, por isso que a gente tem hoje, predominantemente, nas favelas e periferias, pessoas negras. Então, a gente percebe em todo um processo histórico de como essas pessoas não tiveram direito ao acesso, né, dessa cidade. O Estado, ele tem essa noção de que o espaço público é um espaço privado dele, né? De que ele tem autonomia sobre esse espaço e de que ele faz o que acha melhor para ocupar esse espaço. E acaba esquecendo e negligenciando que, na verdade, o espaço urbano, ele é um espaço coletivo, né, uma propriedade coletiva de todos os cidadãos, e todos os cidadãos deveriam se sentir à vontade
E como já diz Armília Maricato, né, os 3 pilares do desenvolvimento urbano é isso, é o ambiental, é a mobilidade e a desigualdade social. Então, todas essas pessoas deveriam ter acesso a esses 3 pilares para que, assim, a gente consiga chegar numa democratização do espaço urbano. Né, que a gente consiga pensar que todas essas pessoas elas consigam, através da mobilidade urbana, estar acessando todos os âmbitos da cidade, o seu trabalho, o seu espaço de lazer, o seu espaço de estar acessando outro tipo de coisa, de estudo, de informação, e de como isso não acontece, mas no decorrer a gente entende um pouquinho mais por quê. Fazer o uso, né? Fazer o uso devido, que esse uso desse espaço não seja limitado a questões de trabalho e se deslocar, de sair da sua casa e ir até o trabalho. Eu estava vendo uma pesquisa que falava do uso do espaço urbano pelas mulheres e que as mulheres têm uma relação muito, assim, de ida e volta do trabalho com o espaço urbano, ou ida e volta de buscar os filhos na escola, na creche, até o mercado. Por conta, né, das questões de gênero, elas não estão ali se apropriando do espaço público como deveriam, né? Então, bem legal isso que você traz e dá um pontapé inicial bem legal na nossa conversa. Também li um livro uma vez que fala que o título é Do Quilombo à Favela, que mostra como as favelas, os morros do Rio de Janeiro eram antigos quilombos, quando os negros sofreram ali aquela abolição inacabada, não tinham para onde ir, subiram os morros, que são as atuais favelas. E aí já pego o gancho e pergunto para a Gabi, né, passo a bola para a Gabi e pergunto: por que democratizar o espaço urbano passa por políticas públicas antirracistas? Qual a ligação de racismo e acesso à cidade? Por que dizemos que esse acesso é racializado? Bom, Ana, falar de acesso à cidade em Curitiba a partir de uma perspectiva racializada da minha visão do direito, né, da minha área, é falar imediatamente em uma política higienista. Então, a gente precisa falar da relação do centro da cidade com a periferia, não só no sentido territorial, geográfico, mas político, né? Em realidade, falar do direito à cidade, muito mais do que falar da forma que as pessoas negras ocupam esse espaço, é pensar como ele é construído negando a nossa presença nessa cidade. E tratar da política higienista perpassa pelo pouco que a gente sabe da presença negra em Curitiba, né? Então, o apagamento do protagonismo da população negra na formação da cidade de Curitiba é histórico. E o reconhecimento dos feitos por pessoas negras na capital do Paraná quase nunca é apresentado quando se trata de enaltecer as origens da sua construção. Pelo contrário, o que a gente vê cotidianamente é esse destaque para os povos europeus e de origem japonesa, sempre sobrepondo qualquer indício da presença negra na região aqui, né? Exemplo disso foi a propaganda de comemoração do aniversário de Curitiba desse ano, de 320 e poucos anos, que a gente vê, ao mesmo tempo, um enaltecimento da presença do imigrante de origem não negra, né? E, ao mesmo tempo, deixando de lado qualquer menção à população negra, né? Invisibilizando mesmo a nossa existência, não só na construção da cidade, como na influência cultural que a gente exerce até hoje aqui. E, nesse sentido, tem um projeto bem legal, desenvolvido pela professora Joseli Mendonça, ali de História da UFPR, que ela fez com um grupo de pesquisadores, que é o Percurso Histórico Afro-Curitiba, que foi, inclusive, a primeira aula do curso do REP que a gente fez no Direito. Inclusive, quem tiver interesse, é só pedir, que depois eu passo o link, que agora dá para fazer online, né, durante a pandemia. E nesse percurso a gente acompanha uma rota na região central de Curitiba que apresenta os principais pontos históricos da presença negra aqui. Então, nessa aula eu conheci melhor os irmãos Rebouças, que além do papel nos projetos da construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, da rodovia Antonina-Curitiba e da estrada Graciosa, também foram responsáveis por canalizar a água até a Praça Zacarias, e o protagonismo da Praça Zacarias na luta pela abolição da escravização, pelos trabalhadores negros, pelas trabalhadoras negras. Também conheci a história da Nidina Alves, que, assim, são nomes que, pelo menos até ano passado, eu não via com tanto ênfase, assim, enaltecendo a nossa presença aqui. E quando a gente vai ver, por exemplo, essa história da Nidina Alves, ela foi a primeira engenheira negra, né, do Brasil.
a se formar em engenharia no estado do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. E também protagonizou o acesso à educação para a população negra nesse período de fim da escravização, do pós-abolição, né? Tem também a igreja na Praia Tiradentes, enfim, são vários exemplos que eu poderia mencionar aqui, e que a gente não escuta sobre a nossa presença na cidade, né? E justamente o apagamento dessa nossa história que fortalece esses espaços politicamente dominados pelo olhar branco. Então, a gente bem sabe que os curitibanos se vangloriam desse processo de embranquecimento, né? De composição de diversos povos, de diversas origens, sobre uma capital europeia, civilizada, ecológica, enfim. E que essa negação da nossa história é só o começo desse processo, né? A política higienista defende uma limpeza da cidade e não inclui a presença negra. Historicamente tratada como problemática, como a Amanda estava comentando agora, é sempre jogada para a periferia, porque ela polui os espaços, né? E partindo, então, dessa pergunta, já até para ser mais conclusiva, democratizar o espaço urbano passa por políticas públicas antirracistas simplesmente porque não se trata de um espaço democrático quando se refere aos corpos negros, né? Quando se refere à população negra. Então, falar da nossa experiência na cidade, da forma que as políticas públicas lidam com ela, é reconhecer a existência de uma estrutura racista, que é sustentada pelo Estado, que é sustentada pelo direito, e que, para ser desconstruída, exige o reconhecimento da nossa presença na cidade. É meio que o primeiro passo para desconstruir essa história e construir a nossa história dentro da cidade. Bem legal, reconhecimento, né? Reconhecimento, e a gente fala muito de reconhecimento, e às vezes parece que a gente está chovendo no molhado quando a gente diz é preciso que. Quando você diz o primeiro passo é o reconhecimento do racismo, e aí você traz a questão estrutural. Então, reconhecer esse racismo estrutural que organiza a cidade, que organiza as nossas vidas como um todo, desde questões objetivas até questões subjetivas. E daí perceber que esse racismo estrutural, ele organiza também um espaço urbano, né? E aí ele vai fazer isso que vocês estão falando, esse empurramento da população negra para as periferias, porque esse racismo é estrutural, é estruturante, é organizador. Então, parece que é chover no molhado a gente falar do reconhecimento do racismo e que é preciso que haja esse reconhecimento para depois a gente pensar em políticas públicas. Parece tão dado, né, que as pessoas deveriam reconhecer, mas ainda existe aquela ideia de que, não tem racismo, não vejo racismo, e aí pensando nessa coisa de espaço urbano, eu sempre digo isso, se você não vê racismo, se você não vê racismo estrutural, não vê, né, não consegue visualizar isso que está sendo dito aqui, que é como esse racismo estrutura a organização da cidade, vai no shopping Pátio Batel e procura um negro lá. E aí, ou vai lá no bairro, vai no jardim social, procura um negro lá. E aí você vai começar a entender como é que a cidade se organiza. Basicamente dizer que não tem negro em Curitiba porque a gente não vê esses negros. Mas existe uma razão por você não estar vendo esses corpos aqui. Exatamente. Eu vou aproveitar para dar um oi para quem está aí, dar um oi para a Ângela, que está dando parabéns. Muito obrigada, Ângela, por estar aí nos ouvindo. Também a Milene Gonzaga está dando boa noite, a Ângela Castro, o Weber dando boa noite. Muito obrigado. Aproveita para compartilhar essa live, que a gente só está no meio da conversa, então tem bastante coisa aí para a gente conversar ainda. E eu quero perguntar para a Amanda também, que políticas públicas seriam essas, né? Que políticas públicas podem ser bem-sucedidas para o acesso e integração na cidade de Curitiba, considerando não só essas questões de raça que a gente está falando, mas também as questões de gênero. Como é que a gente pode pensar políticas públicas que repactuem, né, essa segregação, essa exclusão que a gente vê? Então, primeiramente, queria fazer um complemento ao que a Gabi disse. Eu tive prazer de fazer esse caminho junto com a professora Giseli, foi incrível. A gente também tem uma proposta do Centro Cultural Humaitá, que é a linha preta, né, que acontecia presencialmente antes, com essa mesma metodologia da professora. E se a gente, um dos pontos muito, muito interessantes, né, dessa história é que a primeira imagem registrada que a gente tem da cidade de Curitiba é uma pintura do Debré, de 1827. E o que ele retrata nessa pintura é um homem negro, provavelmente um homem negro escravizado, que ele está construindo a igreja de São Francisco, que hoje a gente reconhece como as ruínas, né?
Então, nessa imagem, até deixo aí para vocês pesquisarem depois, né? Pintura do Debré de Curitiba. Nessa imagem, a gente vê que a primeira imagem, o primeiro corpo que a gente vê em Curitiba é um corpo negro, né? E a gente tem esse processo de invisibilização, né? O que a gente tem hoje, por ser com questão de economia e de desenvolvimento social dentro de Curitiba, como a Gabi falou, é por conta dos irmãos Rebouças, que também são 2 irmãos que estão ligados diretamente no processo de abolição da escravatura. Há registros, né, deles nessas conversas. A Enedina, então, nem se fala, né? E a gente vai tendo, conforme a cidade vai se desenvolvendo, a gente vai tendo cada vez mais um apagamento da nossa história, né? A gente chega lá em 1950, onde a gente tem uma emancipação da cidade de São Paulo, por exemplo, né? A gente se emancipa da cidade de São Paulo, o estado do Paraná, né? Se emancipa do estado de São Paulo, e há grandes comemorações. Então, a Enedina entra nesse momento, né, com a construção da biblioteca pública, que ela é uma das participantes, onde a gente tem a construção do centro cívico, e onde a gente tem a construção de uma das praças mais marcantes da nossa cidade, que é a 19 de dezembro, que todo mundo conhece como a Praça do Homem Nu. Né, nessa praça, a gente tem 2 murais, sendo um do Erbo Stenzel, que é um mural em concreto, e um do Poti Lazarotto, que é um mural em azulejo. E esse processo higienista que a gente sofre em Curitiba vem muito também por conta do movimento paranista, né, que é um movimento de glorificar os símbolos do Paraná, mas que os símbolos do Paraná sempre foram pinhão, gralha azul, araucária, o tropeiro e acaba aí, né, e o índio e o português. Então tem muito essa romantização dessas questões de relações que nunca incluem o negro escravizado. Então, nessa praça, que foi um boom, assim, um ponto marcante desse desenvolvimento social de Curitiba, não há a representação da imagem do negro em nenhum momento. E como a gente não tem na nossa cidade, né? Como a Gabi falou, a gente tem esse orgulho de falar sobre a colonização europeia. Inclusive, já entrando no gancho, né, uma das políticas, não sendo uma política pública apenas com questão a melhorar o espaço urbano para a gente, né, como mulher negra e como pessoas negras, mas que a gente tem que mudar isso desde o processo de educação, né? A gente vive num racismo estrutural, institucional, tão bem sucedido, digamos assim, que a gente não tem acesso a isso. Eu, dentro da faculdade de arquitetura, eu sofri porque é um ensino extremamente eurocentrado, onde eu não conhecia as minhas origens dentro de Curitiba, que eu tive que descobrir depois, como a Gabi, e que a gente sabe de coisas assim muito depois, de partes históricas, né, que fazem parte do nosso desenvolvimento, e de como dentro da universidade, dentro da academia, a gente tem um sistema elitizado, um sistema embranquecido, que não consegue ver a validação do que o negro faz dentro da academia. Então, dentro da faculdade, durante a minha defesa da monografia, eu tive que ouvir que se eu queria espaços que homenageassem a população negra, eu deveria ir para a Bahia. A pessoa automaticamente assume que em Curitiba não tem negro e que se tiver, ele não merece ser homenageado. Então, como a Gabi disse, a gente precisa de políticas públicas que sejam efetivamente antirracistas. As pessoas, elas têm um medo, um receio de se autodeclarar racista. Né? A Djamila Ribeiro, no livro dela, Pequeno Manual Antirracista, ela fala muito sobre isso. Mas o primeiro passo para que a gente consiga mudar a questão do espaço urbano é entender que a gente vive num sistema estrutural que é racista, que a gente tem que sair desse processo para que a gente consiga dar voz, visibilidade e representatividade para todas as pessoas dentro do espaço urbano. Então, uma das minhas pesquisas, até que é o meu trabalho de conclusão de curso, é a gente entender essa falta de pertencimento que as pessoas têm perante a cidade. Então, e você consegue ligar muito isso às coisas que acontecem, né? Quando a gente tem um desenvolvimento social, assim, um desenvolvimento viário da cidade, a gente tem muitos espaços que sobram, né? Isso tem
tem a ver também, muitos espaços que sobram. E esses espaços que sobram, a gente automaticamente liga ao quê? Que esses espaços sobrantes, por exemplo, debaixo de viadutos, são espaços destinados aos moradores de rua. Né? Você já tem essa visão pré-destinada de que essas pessoas estarão lá. E 65%, no Brasil, 65% dos homens que são moradores de rua, que vivem numa vulnerabilidade social, são homens negros. Então, quais lugares estão sendo destinados a nós dentro da cidade? E outro ponto, né, pensando em política pública, é a questão de a gente trazer essas pessoas que foram socialmente, historicamente, estruturalmente marginalizadas, né, jogadas à margem da sociedade, principalmente durante um processo que a gente tem de criações de habitações sociais, onde se fazem aglomerados de casas, aglomerados de condomínios e jogam totalmente distante do centro urbano, onde essa pessoa não tem direito à infraestrutura urbana, né, essas pessoas são jogadas, e geralmente essas pessoas que são jogadas são pessoas de baixa renda, e aí entra até a questão que a Carol falou, né, as mulheres negras estão ocupando esse espaço de talvez estar morando numa habitação social extremamente longe, cuidando de uma casa de uma família branca no centro da cidade, e que o único trajeto que ela tem durante esse pertencimento ao espaço urbano é da sua habitação até esse seu espaço de trabalho, né? Lazer, esquece, não existe. Então, a gente tem que pensar numa reestruturação de tirar essas pessoas das margens e trazer até mesmo para o centro da cidade. Quantos edifícios que são elefantes brancos dentro do centro da cidade, aqui em Curitiba a gente não tem, que poderiam servir como moradia, né, a essas pessoas que vivem numa vulnerabilidade social, onde a gente poderia propor a elas, então, uma infraestrutura urbana, propor a elas lazer, e propor a elas uma mobilidade que não precisa ser 2 horas dentro de um ônibus, porque ela tem acesso a infraestruturas próximas, né, como postos de saúde, farmácia, sacolão, que é o que a gente considera como infraestrutura básica assim, da cidade. Então, para concluir, a questão é isso, é a gente conseguir entender que a gente vive um sistema racista, que a gente tem que tirar essas pessoas da margem e incluir elas novamente à cidade, para que elas se sintam pertencentes ao espaço. Nossa, maravilhoso isso que você disse. E eu fiquei pensando aqui, né, quando você falou, por exemplo, essa mulher negra que está lá nesses aglomerados, né, porque a única compreensão, quando a gente olha para a norma, né, para o comum, a compreensão do que é uma política pública de urbanização é isso, é construir essas casas populares num lugar mais afastado possível, fazer aquelas casas empilhadas, e isso eles chamam de política de urbanização, políticas de moradia, e é uma compreensão reduzida mesmo, é uma compreensão reduzida, racista mesmo, então existem formas, né? Dá para pensar urbanização, dá para pensar política pública para a cidade e políticas combinadas, né? Porque quando você fala, por exemplo, de trazer para esses prédios que estão aí, elefantes brancos desocupados e que não tem serventia nenhuma, pense em quantos trabalhadores que se deslocam horas e horas, que ficam horas e horas dentro de um ônibus, mudando de um bairro para o outro, para trabalhar, e durante o dia essas pessoas estão aqui no centro, às vezes elas vêm trabalhar aqui, e elas podiam já ficar aqui, elas podiam estar nesses prédios, então seria uma forma mais inteligente de pensar a ocupação desses espaços, né? Eu acho maravilhoso isso, porque às vezes a gente fala sobre novas formas de produzir a vida em cidade, mas é difícil de visualizar porque a gente não tem exemplo concreto, né? Mas se a gente olhar também para as cidades aí tidas como as cidades de primeiro mundo, eles fazem muito isso. Eu morei em Bruxelas e lá tinha muito isso, tinha prédio que era só para mães solteiras. Eu, inclusive, tinha uma amiga que, quando se divorciou, foi morar num prédio desses. Eles tinham cozinhas comunitárias, elas tinham cozinhas comunitárias por andar, e só mulheres no centro da cidade que, por alguma razão, estivessem precisando, elas iam para esses apartamentos. Então, é uma coisa que eu, pelo menos no Brasil, ainda não vi. Muito, muito legal. Menina, só um minutinho, eu vou dar um minutinho para cumprimentar quem está chegando aqui agora. Tem o Sérgio Ferreira,
falando é isso mesmo, acho que está gostando do debate. O Jean que está mandando joinha, a Mário, Sérgio Ferreira, muito obrigado por estarem aí. E compartilha ainda essa live, né? Se você não pegou o começo, ela fica salva aqui na minha página, você pode assistir depois, porque é um assunto bem legal e eu realmente não tinha ouvido dessa forma como eu tenho ouvido de vocês, estou ouvindo de vocês duas agora. Eu ia fazer uma pergunta para a Gabi, mas eu acho que ia ficar redundante, vai ficar um pouco redundante, então acho que eu vou mudar um pouco a pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar por que é importante a gente insistir nesses marcadores raciais para pensar políticas públicas, e eu acho que já ficou bem explícito, né, a importância da gente pensar marcadores de raça, marcadores de gênero. Então eu vou fazer vou mudar um pouquinho, reformular, vou perguntar qual a importância do movimento social negro nesse processo de pensar novas políticas, novas formas de organização da cidade, como é que você vê sendo uma pessoa integrante aí do movimento negro unificado, como é que você vê isso, Gabi? Assim, é o aquilombamento, né? Eu acredito que hoje, já pensando nesse contexto de pandemia mesmo, se hoje os povos indígenas, os povos quilombolas, a população periférica, a mulher negra está sobrevivendo, é porque está se ajudando, está se aquilombando, está buscando os seus, buscando formas de simplesmente sobreviver a esse caos, porque se depender do Estado, se depender do direito, hoje não sobrevive. E é justamente por isso que eu me permito fazer essa crítica ferrenha ao direito, por estar dentro desse espaço elitista, estar próxima de discussões que eu vejo que são feitas só entre pessoas brancas, só entre homens, e que são discussões que impactam as nossas vidas. A pessoa negra que está morrendo hoje, né? Essas últimas manifestações não são à toa, não são dessa última violência policial que aconteceu. E a violência policial também fala muito desse processo de higienização da cidade, né? E por que a gente só sente o direito nessa perspectiva? Por que a gente só sente o direito quando é para bater na gente e não quando é para resolver os nossos problemas? Quando se trata de direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. Vocês estavam falando agora da questão das mulheres negras. Eu não estou com esses dados aqui agora, mas recentemente eu vi uma pesquisa do IBGE explicando que de repensar mesmo a ideia de família, né? Hoje a gente tem muita mãe negra solteira cuidando dos seus filhos na periferia e que esses dados vão influenciar diretamente em quais grupos sociais hoje não têm saneamento básico. Você pega um percentual muito grande de mães solteiras negras que não têm acesso a saneamento básico, que dividem a moradia com um recinto, né? Esqueci qual a palavra que uso para delimitar, mas é cômodo isso. Para 5, 6 pessoas, e esses são dados oficiais, né? E ainda assim, talvez sem uma investigação tão aprofundada, se a gente for chegar na periferia e adentrar nas casas, a gente vai ver qual é a realidade. E agora, no contexto de pandemia, né, a recomendação da saúde é isolamento social e higienização. A pessoa não tem água em casa, a pessoa não tem saneamento básico, a pessoa está convivendo com outras 6 dentro de casa. Né? Como é que a gente vai sobreviver a isso? Né? Só dizendo, se virem. O direito está falando lá, a Constituição está dizendo para a gente que todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à moradia. E onde está esse direito, no final das contas? Né? Como que a gente vai ser incluído nessa cidade se a gente nem é visto pelo que organiza ela? Então, inclusive, o motivo pelo qual eu tenho me aproximado dos movimentos sociais é por encontrar outras saídas que eu vejo que o direito não está contemplando, por ser composto por homens brancos. E eu acho que isso é algo que as pessoas precisam racializar, né? A gente está falando aqui de racializar a democracia, racializar os espaços, racializar a cidade. O direito também precisa ser racializado. A gente precisa estar ocupando esses espaços, né? Está ocupando cargos públicos, está ocupando a universidade, está ocupando os hospitais. A gente precisa estar também nesses espaços e construir o conhecimento sobre eles. E hoje eu posso dizer que o direito é só um instrumento de manutenção do que a gente vive, assim, de dominação dos corpos negros.
E na perspectiva do acesso à saúde, é pensar nessa política higienista, que nem eu comentei há pouco, como uma limpeza mesmo, da violência policial nas periferias, na exclusão da população em situação de rua, majoritariamente negra, considerar que a maioria das pessoas, ou melhor, que me perdi no raciocínio, porque eu tenho um colega que é o Tomás, que ele é do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua, e eu tô vendo um trabalho incrível que ele tá fazendo, quem sabe depois eu até fale para ele que eu mencionei ele, que vai que ele tá aí também, e que é a luta dele, assim, é ele que tá lá fazendo as marmitas, porque senão as pessoas não iam ter o que comer, sabe? Esse papo de lavar as vias, que nem o prefeito fez na Rua 15 recentemente, ou aquelas ações da Associação Comercial do Paraná, para retirar as pessoas em situação de rua que estavam alojadas perto dos comércios no centro da cidade, pela manutenção da ordem dos espaços públicos. Não é sobre a nossa vida, não é sobre o sujeito que tá ali, né? A nossa bandeira tá lá, ordem de quem, né? Ordem para quem, progresso para quem, parece que para as coisas darem certo, para elas evoluírem, para o comércio e bem, para a cidade e bem, a população negra precisa estar cada vez mais afastada, excluída, apagada. E aí, outro até me lembrei disso agora, da criminalização dos nossos corpos mesmo, né? Quando a gente fala que a gente não vê as pessoas negras no centro da cidade, ou que nem a gente até escuta às vezes que a nossa maioria dos vereadores são brancos porque não tem negro aqui mesmo. Então é isso. Sim, então, porque não tem negro em Curitiba. Os brancos. E a gente não está passando nos centros porque os nossos corpos não são aceitos aqui, né? Teve aquela balada segura e tudo mais. Parece que quando a galera periférica chega no centro, existe uma forma de criminalizar essa galera, assim. E falar, pode dizer que vocês não podem estar ocupando esse espaço. Esse espaço, para ser o ecológico, para ser o limpo, para ser o bonito e perfumado, precisa estar ocupado por pessoas brancas. E a gente vai longe nesse assunto, né? Se a gente começa a identificar o tanto de coisa que o Curitiba já fez. E acontece coisas bizarras, eu já presenciei coisas bizarras mesmo, coisas que me doeram muito. Por exemplo, quando fizeram o shopping Palladium e os meninos não podiam estar lá. Tipo, eles não podiam entrar, eles não podiam ficar na calçada. Agora, pensa comigo, se fossem jovens brancos que tivessem... Lembram dessas notícias? Colocaram a regra de que não podia entrar menor de idade, né? Depois, para dizer que não estava excluindo os negros, não podia entrar menor de idade. Agora, você vai no Miller, só tem 13, 14 anos passeando lá, tomando a casquinha do Mac, de boa. Não tem isso com corpo preto. Outra coisa bizarra, assim, que foi um dia que eu fiquei à beirada de ligar para a polícia, e naquele momento eu não tive a presença de espírito de fazer isso. Eu estava andando no Miller e tinha 2 meninos negros, enfim, de 14 anos, tênis, boné, mas eram negros, e o segurança ficou andando o tempo todo atrás dos meninos, numa distância, assim, de 1 metro, constrangendo totalmente, e, assim, andando mesmo, os meninos andando pelo shopping, e 2 seguranças andando atrás com uma distância de 1 metro, numa postura totalmente de nem respirem, porque já que a gente não pode impedir vocês de entrar, vamos ficando andando atrás de vocês até vocês se sentirem constrangidos a sair. E os meninos andando ali, aquele constrangimento, todo mundo olhando. Eu fiquei pensando, gente, por que não podem andar no shopping? E isso incomoda. 2 seguranças têm que ser destacados para ficar seguindo 2 crianças dentro do shopping, mas, obviamente, 2 crianças negras, né? Então, é o auge do racismo mesmo, sabe? E uma coisa que me chama muita atenção, Gabi, que você falou aí, quando você falou que quem está nesses espaços são homens brancos. E às vezes a gente fala, são homens brancos, mas não fica explícito assim porque a gente diz isso, né? Parece que a gente tem alguma coisa contra esses homens brancos, né? Mas eu acho importante explicar que é a questão da sensibilidade do olhar. E como esse sujeito, homem branco, não foi educado historicamente para perceber que ele não é a norma, a regra da sociedade. Então, que esse olhar mais sensível para a população negra, esse olhar educado
para as questões de gênero, para as questões de população negra, é do sujeito. E isso fica muito explícito quando vocês falam tive que ir atrás, tive que estudar. Isso também sempre foi a minha história, historicamente, né? Porque eu estudei história e onde estava a nossa história. Então, a gente tem que ir lá, tem que se apropriar, tem que buscar por um interesse próprio, né? Então, quando a gente fala que a gente tem que ocupar esses espaços, é por conta desse olhar que a gente tem educado para isso, né? Que o sujeito, tido como universal, ele não... E por estar numa sociedade racista, ele não consegue ter. Vou aproveitar para... Eu vou te interromper, Ana, rapidinho, só para complementar, porque é basicamente essa nossa crítica dentro do direito. Quem está contando a história? Quem está narrando, né? Quando eu falo homem branco, não é só para falar homem branco, a minha oposição, eu, mulher negra, ele é homem branco para me afastar dele, né? Mas para pensar que sempre quando a gente faz um discurso, ele está imbuído das nossas crenças, ele está imbuído do que a gente foi educado a acreditar, e que, como a gente, todos nós que passamos pela escola, tivemos que aprender a história, o descobrimento do Brasil, etc., a gente sempre viu na perspectiva do branco, e ela sempre foi tida, como a Ana falou agora, como universal. Sim. Como se fosse a única história possível a ser contada. Inclusive, é legal mencionar a simbologia que tem hoje, que estão levantando a questão dos monumentos que enaltecem colonizadores, que enaltecem comerciantes de pessoas escravizadas, tudo isso, porque é uma simbologia, tudo isso carrega uma história, mas carrega só uma versão dela. O nosso esforço aqui é de recontar, é de falar para quem está assistindo, para quem tem interesse, que por trás dessa Curitiba, que é dita como a branca, a europeia, a civilizada, existe uma população negra que está vivendo, está sobrevivendo, tem a sua história, tem a sua cultura, e está presente, e tem a sua narrativa, e também quer contar ela, e também quer que ela seja representada nos espaços. Sim. Exatamente. E de como na... Vai, Carol. Não, eu queria complementar uma coisinha de como na educação, dentro da educação, por essa questão de a gente ter que ir atrás dos nossos, né, e de quando eu me senti forte, de fato, dentro da arquitetura, quando eu fui atrás dos meus, e batalhei por isso, assim, e de como a gente entra nessa corrida muito atrás, né, onde todo mundo ali, os coleguinhas brancos que têm descendência portuguesa, descendência italiana, descendência polonesa, onde eles sabem a sua decorrência, e de que para qualquer professor branco que ele for perguntar dentro da universidade, porque a maioria são professores brancos, ele vai saber te guiar, principalmente dentro da arquitetura. Eu conheço a arquitetura italiana, eu conheço a arquitetura polonesa, eu consigo te guiar. Eu não tenho um professor especialista em arquitetura vernacular africana para me guiar, e para guiar os meus que ainda virão dentro da arquitetura. Né? Então, como a gente entra nessa corrida muito atrás de todos os outros, assim. E nessa questão de símbolos, né, a arte ela vem muito ligada com isso, né? Então, por isso que nesse processo de desenvolvimento a gente tem murais, a gente tem esculturas, né, dentro de Curitiba. E eu acho muito irônico, até, de certa forma, que a maioria das nossas manifestações são sempre concentradas na Praça São José Andrade. E é na Praça São José Andrade que a gente tem uma escultura tombada pelo Patrimônio Cultural do Estado, que é uma escultura do Rui Barbosa, feita pelo João Turim. Não importa que era o João Turim, sabe, um grande escultor paranaense, mas é uma escultura do Rui Barbosa, sabe, foi o Rui Barbosa que queimou todos os nossos documentos, e a gente tá com um cara desse exposto, sabe, numa praça pública, louvado, e onde está o nosso pertencimento dentro da cidade, sabe, é isso que a gente tem que começar a querer mudar. Eu vi um pesquisador falando assim, não existe um questionamento sobre essas pessoas que foram genocidas, assassinas, que exterminaram população, que escravizaram, não existe uma crítica sobre isso, né? Isso é tratado como, aconteceu ali, mas fez muitas coisas boas. Isso é bem complicado também. Eu vou aproveitar para agradecer também a Júlia Bertoldi, que está aqui, dizendo obrigada pela partilha, aprendendo muito com vocês. A Luana Fernandes Freitas, que está falando, nessa época fui impedida de entrar no shopping Estação.
A Ângela que está mandando vários comentários, ela falou, é necessário também falarmos da Lei 10.639/03, com as famílias que cuidam das crianças, pois a escola tem um papel importante nessa mudança, nesse combate, e as práticas racistas, com certeza. Já aproveito para dizer que dia 23, segunda que vem, às 14 horas, a gente vai ter uma live para falar só sobre educação, com a ex-ministra Nilma Lino Gomes aqui na minha página, então você aproveita para voltar na segunda-feira que vem, dia 23, que a gente vai tratar só desse tema e vai ser incrível, né, porque ela é a nossa diva, a rainha que trata das questões de educação. E aproveitando, eu queria falar um pouco com vocês também sobre as manifestações que a gente teve nos Estados Unidos, que não tem como deixar de falar, né? A morte do George Floyd e o movimento lá, Black Lives Matter, a influência disso aqui. E queria que a Amanda falasse um pouquinho disso, porque a gente teve os protestos aqui antifascistas e antirracistas aqui em Curitiba, que deu no que falar. Houve uma criminalização, pelo que eu sei, houve infiltrados ali no movimento que quebraram a cidade, e aí essa eterna criminalização do nosso grito de dor, né? Então, como é que vocês veem aí essa questão aqui em Curitiba? Então, Carol, a gente foi movido, né, a fazer o movimento, o ato aqui em Curitiba, o ato do dia 1º, especificamente, não só pelo assassinato do George Floyd, mas de a gente pensar em todos os nossos que são mortos diariamente, né? Eu acho que as pessoas estão cansadas de ouvir essa frase, mas que tem que estar sempre na mente delas, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Então, não só por George, mas por todas as nossas vidas aqui, a gente, né, resolveu criar esse movimento, esse ato. Eu acho que o que a gente precisa quando a gente faz um ato é que a gente consiga fazer com que a nossa voz seja ouvida, assim, primeiramente, né? A gente tem eu acho que com o que aconteceu nos Estados Unidos veio uma onda muito grande de pessoas brancas que se autodeclaram antirracistas e que estavam ali fervorosas, de fato, querendo ajudar, digamos assim, nessa causa, né? Então, aconteceu que no ato teve uma adesão muito grande dessas pessoas. Então, o que eu acho que o ato deu de oportunidade naquele momento era que pessoas negras falassem para 1.200 pessoas, sendo que 1.100, pelo menos, eram pessoas brancas, né? Então, a gente teve a fala da Thelma, a gente teve a fala do Everton, a minha fala, e a gente fez com que essas pessoas estivessem sentadas, 1.000 pessoas sentadas, numa praça, escutando apenas mulheres e homens negros falando da sua vivência, da nossa luta, e do que a gente espera dessas pessoas que se autodeclaram antirracistas e que não sejam só antirracistas de figurinha, né, de redes sociais, e porque a gente teve esse boom do movimento, assim. Eu acho que é injusto com relação a isso, a criminalizar o que acontece durante todo um ato, sendo de responsabilidade ou não de quem está à frente de um ato, né? Porque todo mundo tem a liberdade de se expressar da forma que achar mais adequada. E o perigo que a gente tem de criminalizar isso é porque a gente está de saco cheio, de fato, né? De tudo que tem acontecido no nosso país, não só em âmbito racial, mas em âmbito político e social. E de como a gente pode cobrar de uma pessoa que picha a cidade, por exemplo, que sai colando coisas por aí, que sai degradando a cidade, como cobrar dessa pessoa, sendo que ela está sofrendo muito mais, né? O que é isso? O que é a manifestação que ela faz perante ao que ela e ao que todos nós sofremos, assim? Tanto que um texto que eu sou redatora, né, de uma plataforma de arquitetura chamada Prédio de Curitiba, e o meu texto, inclusive, nesse mês, eu vou falar sobre o que sobra de manifestação artística depois de um ato, né? Então, o que sobra de picho, o que sobra de lambe, que são papéis colados, o que sobram de stickers. Aí, o que é manifestação artística ou não é um assunto que eu deixo amplo, né, sem me posicionar, porque tem gente que não considera picho como uma manifestação artística, né? Mas de como a gente pode criminalizar, por exemplo, esse tipo de manifestação artística que eu considero
sendo que é a forma de uma pessoa ocupar a cidade. É isso também, né? O espaço urbano, ele é nosso plano de fundo, assim, é a nossa tela em branco. E como a gente está se fazendo serviço nessa cidade onde as pessoas nos negligenciam e nos invisibilizam, né? Então, e aí a gente entra em outra conversa, né? Porque o picho tem toda uma questão de marginalização social e tudo mais. Mas eu acho que é isso. A gente precisa, principalmente dentro de Curitiba, a gente precisa conseguir esquematizar e organizar atos onde a gente consiga concentrar uma grande quantidade da população negra de Curitiba, para que ninguém mais venha com o discurso de que não existe preto em Curitiba, né? Que a gente, de fato, seja visto e que nossa voz seja ouvida, né? Sim. Maravilhoso, Amanda. Eu vou aproveitar para cumprimentar a Almira, que está dizendo que chegou agora, mas não tem problema. Acho que pegou uma parte muito legal aí da conversa. E ela está falando que ela queria que a gente falasse um pouquinho da Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho. Hoje está ressignificada graças à luta e à resistência do movimento negro, e especialmente as mulheres negras que a transformaram. Bem lembrado. Muito bom, Almira. Sim. Realmente a gente tem, né, a Will aí, que trabalha bastante lá com a feira para empreendedoras, e ressignificando mesmo uma praça que sofre todo esse contexto que vocês trouxeram aqui, né, desse afastamento da população. Então, enquanto todos os monumentos europeus estão aqui pelo centro, né, e até Praça do Japão, e quando a gente vai ver o número de população japonesa que a gente tem, muito menor do que a população negra, mas a Praça do Japão está aqui quase no centro, aqui no começo do... aquele bairro que tem Água Verde. Batel, Água Verde. Água Verde, enquanto essa praça, a praça que seria, né, depois de muita reivindicação, a praça que seria esse monumento para homenagear a população negra, está escondida lá no Pinheirinho. Então, mas o movimento negro sempre trabalhou muito nesse lugar da ressignificação. A gente ressignificou nossa identidade, a gente ressignificou o que é ser negro, o que é a nossa arte, nossa beleza, nosso cabelo, enfim, a gente sempre trabalhou muito com a coisa da ressignificação. Vocês querem acrescentar alguma coisa, meninas, sobre isso? Fiquei pensando no Dia da Consciência Negra, que aqui é uma furada, né? Que com toda a luta, com toda a abertura para a informação, para o conhecimento, a gente dizendo essa é a nossa cultura, respeitem, etc., mais vale o capital circulando do que a nossa identidade, do que o respeito à nossa subjetividade. E isso até entra no que a Amanda estava falando há pouco, da questão da pichação e das manifestações artísticas, e dessa prevalecência, não sei, do patrimônio sobre a vida, é sempre isso, né? Sobre a vida negra, no caso. Parece que a gente mantém aquele processo de desumanização nosso, que tudo que é relacionado ao dinheiro, relacionado à propriedade privada, tem um peso muito maior do que o nosso corpo. E exemplo disso, agora eu não me recordo se era uma pessoa negra, mas ele estava pichando o cemitério municipal, né? E levou o tiro do guarda municipal, como se as coisas se dessem no mesmo peso, mesma medida, né? A pessoa pichando um muro equivale a ela ficar com a perna toda ferida para pagar como punição. Então, simplesmente, eu acho que reconhecimento acaba sendo uma palavra-chave, e que é uma palavra-chave que parece que, poxa, não é de hoje que a gente está falando dela, né? Reconhecer que existe negro em Curitiba, reconhecer que a gente está ocupando espaços em Curitiba, e que a gente ocupa as paredes, a gente ocupa a rua, a gente ocupa a música, a gente está aí, a gente tem feira, a gente tem amigo, a gente tem tudo, e ainda assim é completamente invisibilizado, assim. Eu acho que passa de novo por aquilo que a gente já falou no começo, que é reconhecer anteriormente o racismo, né? Porque a nossa existência está aqui, mas o racismo que persiste em fingir que não nos vê. Então, reconhecer
esse racismo que organiza as coisas, que organiza as cidades, que organiza essa estrutura toda e que finge que a gente não existe. E é muito louco isso, porque eu sou uma mulher negra de Curitiba, nasci em Curitiba, e a primeira vez que eu vi assim um movimento da população negra foi a Marcha do Crespo, e eu fiquei abismada pensando, meu, de onde todas essas pessoas saíram? Porque eu nunca tinha visto elas antes. Então, dizer também que a nossa luta, que o nosso reconhecimento passa pela nossa própria luta, né? A gente que faz a gente que cumpre essa tarefa de explicitar a nossa existência, a nossa produção científica, enfim. Eu queria fazer uma provocação final para vocês, mas antes a Almira tá fazendo mais uma provocação aqui. Precisa abordar a desumanização dos povos negros promovida pelo racismo para além do capital. Ah, sim. Sim. O capital é o problema de hoje, né? O problema da história é o racismo. O problema de hoje está o racismo de mão dada com o capital, mas o problema da história é essa hierarquização de raças, essa ideia eugenista de que é o branco lá em cima e depois vem o resto, e que não é humanizado. E o direito está aí para falar que não é humanizado. Houve uma construção dessa desumanização para nos explorar, e isso é anterior ao capital, né? A gente teve aí o sistema escravista, e para produzir o sistema escravista foi preciso operar com essa lógica de que essas pessoas, ou não pessoas, como a igreja cristã, que também ajudou nesse processo, né, a igreja cristã dizendo que negro não tinha alma, para permitir essa escravização que é anterior ao sistema capitalista, né, e o sistema capitalista só transformou não transformou, mas estendeu essa exploração. E tem um teórico também que fala muito que o racismo se atualiza. Então, no sistema capitalista, o que houve é uma atualização do racismo. E ele vem se reatualizando, porque hoje, né, ele continua se atualizando. Aí a gente vai dizer que o racismo existe, o racismo é estrutural, e o racista vai falar, mas eu não vejo racismo, mas eu tenho uma colega negra. Então, assim, o racismo ele vai assumindo novos discursos, e ele, de fato, é anterior e veio antes do capital. Gente, infelizmente, eu sei que tem muito assunto para falar, vocês duas são maravilhosas, eu estou amando a conversa, vou comprar vocês para mim. Mas a gente já está com 56 minutos de live, então a gente tem que encaminhar aí para os finalmente. Então eu vou fazer uma provocação que eu falei que ia fazer, que é como vocês veem, como seria então o papel de alguém que se propõe para a Câmara aqui, como a Câmara de Vereadores, como esse lugar, né, de municipal pode interferir nesse processo todo. Como é que vocês veem isso? E pensando que eu estou aí nessa disputa, né, como pré-candidata a vereadora de Curitiba, como vocês, o que vocês propõem, assim, para um olhar de alguém que se coloca nesse lugar, como deveria ser? Fazer essa provocação, a gente pode começar pela Amanda. Tá, como a gente está finalizando, então eu queria agradecer a Carol pela conversa, pelo convite, foi muito bom. Conhecer também a Gabi, né, que a gente não tinha se conhecido ainda, um prazer estar aqui com vocês. Eu vi que a Ângela comentou ali na live, então quero reforçar aqui, né, concordo com a opinião dela. O ato do dia 1º iniciou, teve um começo, um meio e um fim pacífico, dentro dos acordes ali, né. E outra coisa também que elas falaram, que já entra até na sua provocação, Carol, com relação à Praça Zumbi dos Palmares, é uma praça que ela só existiu de tanto que o movimento negro encheu o saco da prefeitura para que essa praça existisse. E assim, é uma praça de esportes, né? Então, a Praça Zumbi dos Palmares, ela só é Praça Zumbi dos Palmares porque ela tem 54 totens, sendo que cada um homenageia uma nação do continente africano. E aí, se você for olhar, assim, ele também está num local recuado, onde todo mundo passa direto vai para a quadra, ou passa pelo outro lado direto vai para aquela espécie de anfiteatro ali. E o questionamento que eu sempre faço na minha posição como arquiteto urbanista é por a gente ser uma capital colonizada, né,
a gente tem vários espaços, como comentaram ali na live, a gente tem vários espaços que homenageiam o europeu, né, o polonês, o português, e depois o alemão, e aí depois a gente vem com os japoneses. E onde está o espaço que homenageia a cultura afro-brasileira, né? A cultura afro-paranaense? E onde está o espaço que a gente veja de fato a arquitetura, a tradição e a cultura do nosso povo, né? Então, ter uma praça, acho super válido, inclusive por conta da ressignificação que a praça sofreu, né? Pelas mulheres, de como a gente se sente à vontade naquele espaço, né, sendo um corpo negro dentro do espaço urbano, de como a gente passa a se sentir à vontade nesse espaço por ter os nossos, além dessa valorização da questão do black money, né, de ter essa questão do empreendedorismo dessas pessoas negras ali naquele lugar. Mas o que fica que a gente precisa, e até aí o papel da Carol, né, de como a gente vai conseguir fazer com que sejamos vistos, né, com que a gente explore a nossa cultura, explore a nossa tradição, explore a nossa história, para que a gente seja visto perante a malha urbana, perante as pessoas, e principalmente, uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla, que a gente não seja visto porque as pessoas procuram nos ver, sabe? As pessoas procuram ir a tal lugar, procuram ir até o memorial alemão, procuram ir até o memorial polonês, que as pessoas não procurem ir atrás desse espaço que nos homenageiam, mas que ele esteja num lugar tão incômodo, sabe, tão ali na cara de todo mundo, no acesso de todo mundo, na visão de todo mundo, para que as pessoas não escolham nos ver, sabe? A gente já está há tanto tempo sendo invisibilizado que eu acho que a gente não pode nem dar essa escolha mais, de que as pessoas queiram nos ver, queiram nos conhecer, que isso passa a ser uma coisa imposta de fato, né? Que a gente esteja ocupando aquele lugar. Então, isso tanto na minha visão, né, de arquiteto urbanista, de como a gente tem que fazer essa ocupação, e de como a gente tem que ressignificar, né? Criar um projeto de ressignificação dos nossos pontos, como a gente comentou do Rui Barbosa na Praça Santos Andrade, da Praça Zacarias, que ninguém sabe que ali era uma fonte onde os negros escravizados se encontravam, até mesmo teve um processo importante na abolição. Eu acho que o projeto que a gente precisa para Curitiba é a ressignificação dos nossos pontos, né, para que a gente tome eles de volta para a gente. Legal. Eu também vou aproveitar para agradecer nesse momento final pelo convite, por a gente ter criado esse espaço aqui hoje, também é um prazer conhecer a Amanda, e agradecendo esse espaço, eu digo que eu acho que o caminho é esse, sabe? Já estamos aqui 3 mulheres negras debatendo sobre o acesso à cidade, pensando em estratégias de que o povo negro não seja só enxergado, mas que componha o que chamam de Curitiba, o que chamam dessa estrutura que a gente ocupa. E eu vejo mais esse sentido, assim, de pensar que o espaço que a gente está construindo aqui agora, e que tomara que a Carol construa lá dentro da Câmara, seja de mini revoluções, sabe? Parece mínimo, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente se conheça, que a gente saiba quem são as pessoas negras que estão nessa cidade, que a gente esteja em contato, que a gente dialogue, porque se a gente ficar dependendo sempre do outro reconhecer, beleza, lá está ocupando o cargo político várias pessoas brancas, a expectativa é que eles enxerguem a gente, que eles respondam aos nossos pedidos. E, na verdade, não, é a gente que tem que estar lá, é a gente que tem que demandar, a nossa representação é nesse sentido. Então, o meu agradecimento vem no mesmo sentido da minha conclusão, assim, é de continuar estando nesse espaço de escuta e de fala, que sempre é negado para a gente, os dois. Então, é fundamental isso. Para mim, é bom saber que a gente está aqui, que está ocupando esses lugares, que forçosamente empurram a gente para fora, e, enfim, a gente está construindo nossos espaços de resistência ainda no meio de uma pandemia, ainda no meio de todo o caos, de todas as mortes diárias, da vulnerabilidade da população negra periférica, e a gente está aqui, firme e forte, se aquilombando. Eu acho que é nesse sentido. Sim.
Ai, meninas, eu tô encantada com vocês. Amei essa live. Vocês são maravilhosas. Eu fico muito feliz, assim, de ter conhecido vocês. E é bem isso, de saber que tem pessoas negras criando possibilidades, falando de coisas tão maravilhosas, pesquisando, trazendo um conhecimento tão fundamental, tão importante, como vocês estão fazendo nos espaços onde vocês estão, né? Então, Amanda na arquitetura, Gabi no direito. Eu fico muito feliz, assim, agradeço muito vocês terem aceitado o convite de compartilhar o conhecimento de vocês nessa live, e tenho certeza que muita gente gostou, tem gente que ainda está comentando, então agradeço a Viviane, o Sérgio Ferreira, eles estão mandando vários comentários, peço desculpas se não deu para responder todas as perguntas e ler tudo, mas a gente está aí, né, são tantas, a gente abre tantas possibilidades que são muitas coisas para serem faladas, mas eu espero que a gente tenha contribuído, que as pessoas que estão aí tenham aproveitado bastante, né, do que a gente propôs aqui. Então, agradeço mais uma vez e vamos dar tchau, né, meninas? Tchau, muito obrigada. Tchau, gente, obrigada. E se você está chegando por aí agora e quiser me conhecer, as minhas redes sociais são Carol da Artura 13, então YouTube, Twitter, Facebook. E segunda-feira, às 2h, segunda-feira que vem, às 2h, aqui na página tem a live com a ex-ministra Nilma Lino Gomes. A gente vai falar mais especificamente de educação. Se vocês quiserem divulgar as redes de vocês também, fiquem à vontade. Então, no Instagram, meu @, é mandes, com smudo.ml, ou Amanda Mendes, me acha. Lá eu sempre atualizo sobre os textos que eu escrevo, né, como redatora dessa plataforma de arquitetura. Inclusive, tem um texto lá que fala sobre a necessidade da representatividade negra no grafite curitibano. Então, já fica aí o convite para vocês acessarem, prédiodecuritiba.com.br. É um texto bem interessante, até para a gente entender sempre um pouquinho mais da nossa cidade com relação a esse recorte racial. E é isso, né? Esperamos que a gente possa agir muito mais e de como como é importante a gente criar essa rede onde a gente conheça as mulheres negras, né, e as pessoas negras de outras áreas. E fica aí um lembrete, né? Pessoas pretas, votem em pessoas pretas. É o único jeito que a gente vai conseguir mudar algumas coisas. Eu vou aproveitar para indicar o rap, que é o @Resistência Ativa Preta no Instagram. A gente está buscando ficar cada vez mais próximo, né? Afastar essa ideia do direito lá, academicista, trazer um pouco mais para perto, trazer teóricos, trazer informação, trazer história. Então, quem quiser acompanhar, o Instagram é @Resistência Ativa Preta. Lá também fala do percurso Afro Curitiba, que a gente mencionou hoje aqui. Tá bom? Obrigada. Beleza, a Ângela só pediu para eu não esquecer de pedir para quem estiver aí assinar o manifesto Enquanto houver racismo, não haverá democracia. É o manifesto da Coalizão Negra por Direitos. Então, eu vou compartilhar lá nas minhas redes, depois eu coloco o link. Mas se vocês puderem, quem está passando por aí, dar uma olhada e assinar o manifesto, a gente agradece. Meninas, muito obrigado. Até a próxima, para quem nos acompanhou aí. Beijão. Beijo, tchau. Até mais. Tchau, tchau.